Quem ouve a minha palavra e a pratica é tão sábio como uma pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre uma rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não a pratica é tão tolo como a pessoa que constrói a sua casa sobre areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Que Deus assim nos abençoe com a sua palavra. Esse ensino que nós acabamos de ler de Jesus é a parte final, que ficou conhecido como o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha. Jesus está falando exatamente aos seus discípulos e todas as pessoas presentes da importância dos fundamentos. A importância do foco dessa mensagem está em ensinar aos cidadãos dos céus quem eles são, quais são os seus privilégios e suas responsabilidades, assim também como o seu destino. Esse sermão, ele é esclarecedor, que traz a visão de uma construção. Nós, como discípulos de Jesus, que caminhamos na vida cristã 5, 6, 10, 30, 50 anos, não sei o seu tempo de cristão, você está vivendo um processo de construção, um processo de conhecimento de Deus, experiência com Deus, vivendo as tempestades da vida, as dificuldades, as aflições e ao mesmo tempo tendo de Jesus os milagres. A questão é que algumas pessoas, por não conhecerem exatamente essa profundidade de quem é Cristo, de quais são as suas promessas e a sua palavra, elas se afundam na caminhada cristã. Muitos param no caminho. E a pergunta dessa noite é: qual a sua fundação? Onde você está exatamente estruturado? Fundação ou alicerce é um termo utilizado pela engenharia. Todos nós aqui que conhecemos um pouquinho do como se faz ou já viu a construção de uma casa, você precisa de exatamente medidas certas de ferro, de pedra, quantidade de cimento, o alicerce da base. Quem já teve a oportunidade de trabalhar na construção civil já pôde observar que cada prédio e cada casa, cada localidade é um material específico, um material diferente. Por quê? Porque há uma preocupação com a fundação. Um terreno muito alagado vai usar um tipo de material, um terreno rochoso vai usar outro. Se a construção está sendo feita num barranco ou próximo a algum ambiente onde há muita umidade, vai ser também utilizado um outro tipo de material. Tudo isso com a preocupação da fundação dessa casa. A nossa vida cristã, ela é um constante crescimento e uma constante construção. Nós precisamos estar ciente de quais são os nossos fundamentos, as nossas bases. E é por isso que uma igreja cristã séria, responsável, ela tem a sua doutrina. O que é a sua doutrina? É a sua visão de Deus, das Escrituras, o qual possui algumas regras e práticas que nós devemos seguir. Mas não é uma doutrina baseada em pensamentos humanos, ela é extraída das Escrituras. Então uma igreja firme, uma igreja forte, uma igreja sólida, ela tem um fundamento. Assim também as nossas famílias, nós temos um fundamento. A cultura, a forma como você cria os seus filhos, a educação que você implanta dentro de casa. Você que é pai, ensina seu filho homem a honrar a mulher, a obedecer aos idosos, a temer a Deus, é um fundamento. Você está construindo um ser humano, você está construindo um cidadão no dia de amanhã com os fundamentos de princípios e valores que a sua família tem. A mesma coisa, um país, ele tem que ter um fundamento, ele tem que ter uma base de educação, de cultura, de saúde, de leis, para que aquele país seja estável e possa se desenvolver para enriquecimento, para crescimento e a sua existência na humanidade. Mas quando nós falamos exatamente da vida cristã, todos nós aqui temos um princípio de fundação. Eu não sei quais foram os seus princípios, de onde você vem ou qual foi a sua base. Mas a verdade é que, quando nós observamos esse termo fundação, ele vai trazer uma visão de estrutura sólida.
E quando alguém tem princípios e valores sólidos, nada e nem ninguém faz com que ele venha se corromper. Por mais pobre ou necessitado que essa pessoa seja, se a sua fundação, se a sua estrutura, ela foi formada na honestidade, no temor a Deus e nos princípios e valores, dificilmente essa pessoa vai se corromper à corrupção, ao roubo, ao homicídio, a alguma coisa que venha ferir os seus fundamentos. Então, o fundamento é algo necessário na vida de todos nós, na estrutura da sociedade, nas construções que nós estamos, que frequentamos. Por exemplo, estamos construindo o segundo andar do prédio. Toda a fundação já foi calculada antes do prédio existir. As sapatas foram, e são em torno de 28 sapatas, preparadas para aguentar um prédio de 4 andares. Mas, na verdade, nós só vamos usar 3. Não há necessidade de fazer 4, mas com a precaução e o cuidado, fizemos com uma estrutura mais reforçada. Então, quando você subir nesse prédio, você não vai se preocupar que ele vai desabar ou ele vai perder a sua esposa, porque ele está bem fundamentado. Assim também é a nossa vida. Quando você faz de Jesus Cristo a sua rocha, a fundação da sua vida, tudo muda. Os nossos valores mudam, a nossa visão de mundo muda. A nossa forma de obedecer às leis muda, porque temos Cristo como a nossa rocha, e essa fundação nunca nos deixa na mão. Como diz as Escrituras, todo aquele que confia jamais será envergonhado. Romanos 10, 11. Então, o que eu quero trazer para você nessa noite, uma reflexão, é exatamente quais são os seus fundamentos. Se amanhã vier a tempestade sobre a sua vida, você permanece de pé? Se amanhã as notícias que chegarem para você não sejam tão boas como você imagina, você permanece firme? A sua vida espiritual, o seu casamento, a sua vida com Deus? Se as notícias não forem talvez do seu agrado, quais serão as suas ações? Você permanece de pé ou você sucumbe diante das dificuldades? E esse texto que nós lemos, como nós falamos, Jesus está aqui terminando esse sermão do monte, ele passa para nós algumas características que precisamos ter em nossa vida. Para ter a sua vida estabelecida sobre a rocha de Cristo, você precisa de algumas características, e a primeira dela, diz o texto, ouça o que Jesus tem a dizer. Versículo 24, portanto, quem ouve esta minha, vamos comigo? Portanto, quem ouve essas minhas palavras. A primeira característica para ter uma fundação firme em Cristo, se você é cristão, você precisa ouvir a palavra. Ouvir é prestar atenção, é considerar o que está sendo dito, ou tendo sido dito, é entender, perceber o sentido do que é dito, dar ouvido ao ensino. Não adianta acharmos que somos cristãos se nós não obedecemos e não seguimos as leis de Cristo. Se não temos a base da nossa vida, os princípios da palavra. Não adianta ouvir, não adianta apenas estar atento, é preciso dar atenção e colocar em prática. Consequentemente, ouvir não apenas resolve, mas ele precisa também colocar em prática. Então nós precisamos aprender que a primeira característica na vida de um cristão para ter a sua vida na rocha que é Cristo, você precisa ouvir, ouça o que Jesus tem a dizer. Mas como eu posso ouvir? Você pode ouvir frequentando os cultos, você pode ouvir lendo uma literatura inspirativa da palavra, você pode ouvir a Deus através do testemunho do seu irmão, você pode ouvir a Deus através das Escrituras. Então não há como ter fundamento sólido na vida cristã estando longe de ouvir a palavra. E o que nós temos lutado bastante nesta igreja, e isso é o nosso princípio, somos uma igreja batista, somos uma igreja responsável, sólida nos nossos princípios e valores, e uma coisa que temos defendido é que domingo é dia do Senhor. As pessoas muitas vezes colocam dificuldades, e às vezes têm realmente, de estar na igreja durante os cultos de oração, quarta-feira, durante a semana, participarem de um evento, mas domingo é um dia que qual separamos a consagração.
Quebrar esse princípio é o princípio de estar longe de ouvir a palavra de Deus. Deixar de estar próximo à comunidade, próximo à igreja, num culto de domingo com a sua família, os seus filhos, o seu esposo, a sua esposa, para um momento de ouvir a palavra de Deus, é ter fundamentos enfraquecidos. E aí, quando os problemas acontecem, o adultério chega no casamento, os problemas acontecem na vida espiritual, as depressões, as ansiedades da vida que vêm por muitas vezes um esvaziamento de esperança. E quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, Ele nos enche de esperança, Ele nos enche de paz, quando Ele diz: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Isso são palavras que enchem a nossa vida e nós não podemos em nenhum momento ficar longe dessa palavra. Romanos 10, 12 diz: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Não é possível ter fé, fundamento, se estamos longe da palavra, não lemos a palavra, não estudamos a palavra, não temos momentos de oração em Cristo, não buscamos a presença do Espírito Santo, não temos prazer em estar na igreja, não teremos fundamentos no dia mau. Não teremos estrutura para aguentar a perseguição, aguentar o que o mundo tem feito e tem colocado diante de nós. E é por isso que, infelizmente, vemos famílias se dissolverem. Muitos desigrejados, muitos longe da fé, muitos vivendo já no pecado, porque simplesmente perderam o desejo de ouvir a Deus. Para ter uma vida estabelecida sobre a rocha, que é Cristo, segundo, obedeça a palavra de Deus. Versículo ainda 24, portanto, quem ouve a minha palavra e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. A ideia aqui não é de obedecer apenas no momento, mas é de obedecer de uma vida. Irmãos, nós precisamos arrancar do nosso coração essa visão de crentes apenas denominacionais. Precisamos tirar do nosso coração essa questão de crentes por tradição. Nós precisamos viver a fé cristã com prazer. Eu tenho sempre falado com a minha diretoria e com os irmãos que estão aqui cantando, louvando, participando do culto. Se isso aqui não nos dá prazer, tem alguma coisa errada. Quando nós caminhamos para a igreja, deve ser o melhor lugar que nós deveríamos estar. A nossa cabeça não pode estar em outro lugar, a não ser na presença do Senhor. Não deveríamos estar ansioso, talvez por um passeio, por uma viagem ou por algo parecido. É claro que tudo isso é prazeroso e faz muito bem, mas romper com o princípio de obedecer a palavra, de estar na casa de Deus, é algo que nós precisamos avaliar muito o nosso coração. Ser praticante da palavra, não apenas ouvinte, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar por si mesmo, sai e logo se esquece. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo do que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Tiago, capítulo 1, versículos 22 e 25. O prazer de estar na casa de Deus, a obediência a Deus, atrai felicidade, atrai prazer, atrai alegria. Não há outro lugar, irmãos, a você estar a não ser na presença de Deus. Quando estamos vivendo os dias maus, é que nós sabemos quem realmente traz o alívio para o nosso coração. Então apenas não ouça a palavra, obedeça a palavra. Terceiro, se você quer ter uma vida estabelecida sobre a rocha, você precisa construir a sua vida sobre os alicerces de fé em Cristo Jesus. Ainda no versículo 24, que constrói a sua casa sobre a rocha. É necessário ouvir, é necessário obedecer e é necessário construir, uma construção. E é por isso que muitas vezes eu bato aqui, de uma forma amorosa, aos pais. Os pais precisam ser os maiores incentivadores dos seus filhos. Há pai que fica alvoroçado, meu filho vai ser jogador de futebol, meu filho vai para a escolinha, leva para a escolinha, leva para não sei o quê, leva para não sei aonde, e bota a camisa, e bota tênis, show de bola, maravilhoso, que dê certo, que ele seja um grande jogador, ganhe milhões, vá para a Europa e jogue lá no Real Madrid. Mas às vezes nós não temos o mesmo vigor quando falamos para a casa de Deus. As crianças ficam em casa, os pais dormem até mais tarde, e não tem interesse nenhum de trazer para a escola dominical, qual ele vai aprender a musiquinha falando do Davi que derrubou Golias.
E aquela criança cresce e se desenvolve, recebendo influência de televisão, de internet, de jogos de computador, do colégio, das pessoas do mundo, dos princípios que o mundo apresenta. E lá, alguns anos à frente, aquele pai vem ao culto: preciso orar pelo meu filho. Por quê? Porque meu filho agora está lá no tráfico. Porque meu filho agora não quer saber de Deus. Está na balada chegando 5, 6 horas da manhã, com más companhias. E aí você para pensar quais foram os fundamentos, quais foram os princípios que foi feito. É claro que há casos que há um bom fundamento feito, mas mesmo assim eles crescem e fazem suas escolhas. Mas quando não há fundamento, e é isso que Jesus está dizendo exatamente aos seus discípulos, o princípio de onde estamos construindo o nosso casamento, onde estamos construindo a nossa vida espiritual, onde estamos construindo aquilo que acreditamos sermos servos de Deus, quais são os nossos princípios e valores, o que dirige a sua vida. Algumas pessoas são direcionadas pelo senso comum, pelos que outros dizem, pelas conquistas profissionais e financeiras, pelas frustrações e mágoas. Tem gente que segue frustração e mágoa, e vive agarrado na frustração e mágoa da vida, pela culpa, pelo medo. Mas quais são os seus fundamentos? Seja dirigido pela fé em Jesus, e Ele é a nossa única esperança no dia mau. Como tenho falado, 2023 será um ano extraordinário na nossa vida, porque esse é o nosso fundamento. Nós não vivemos pelo que as pessoas dizem, nós vivemos pela nossa fé, não por vista, não pela situação, como falamos pela manhã. Quem veio ao culto da manhã, ouviu a pregação sobre Samuel. Samuel estava choroso. Saul saiu do caminho, Saul desagradou a Deus, Saul era o rei prometido, ia estar, agora Deus o rejeitou. E quando Samuel está chorando, lamentando, Deus diz a ele: até quando, Samuel, você vai ficar lamentando? Enche o chifre de óleo, vai até Jessé, porque eu vou ungir o rei. E ele chega lá, escolhe os filhos de Jessé e vê que não há nenhum deles, e ele pergunta: onde estão? Acabou, tem mais algum? E aí ele lembra: meu filho está lá no meio das ovelhas. Davi, manda chamá-lo. E ele então vem, então é ungido do rei. Aquilo que era improvável se tornou provável, aquilo que era impossível se tornou possível. E os filhos eram homens grandes, bonitos, aparentando, e Deus diz: olha, não olhe como o homem olha, eu não vejo como o homem vê. Não é esse, não é esse, não é esse. E sai Davi desacreditado. Sabe por quê, irmãos? Quando nós achamos que a causa está perdida, aí que Deus vem e nos surpreende. Louvado seja Deus por isso. Samuel estava lamentando Saul, e Deus disse para ele: há coisa nova vindo aí. E assim a nossa vida, às vezes nós estamos lamentando as frustrações, mas eu posso te dizer, tem coisa nova de Deus para nós. Tem coisas sendo criadas, sendo geradas no coração de Deus, que talvez você ainda não conseguiu ainda perceber. Mas quando a gente tem fundamento, pode bater vento, pode bater onda, pode tremer o chão, tudo está estruturado, tudo está firme na rocha que é Cristo Jesus. Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. Isaías capítulo 26, versículo 3. Quarto e último, para ter uma vida estabelecida sobre a rocha, que é Cristo Jesus, permaneça firme na tempestade. Versículo 25. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. O interessante notar é que a tempestade vem contra a construção. A tempestade, ela vem com o intuito de destruir, para trazer dano, perda. E quantas vezes isso acontece em nossa vida? Situações desagradáveis na família, situações desagradáveis até na própria igreja, dependendo da igreja, dependendo da situação, coisas que ferem o nosso coração, trazem tristeza, agonia, angústia, decepção. Quantas vezes nós sentimos até vontade de parar na vida cristã, por causa de pessoas, por causa de situações, por causa do que falaram. Quantas vezes essas tempestades, elas estão até dentro da vida espiritual. E eu costumo dizer, meu irmão, você pode até mudar de igreja, mas você não troca de Deus. Jesus continua sendo o mesmo em nossa vida. Às vezes o ambiente fere, machuca, arranha, destrói, mas abandonar Jesus por causa de pessoas é sinal que você nunca foi conquistado por Ele.
Porque quem é formado, quem é alicerçado com o fundamento na rocha que é Cristo Jesus, não se desespera, não abandona a sua fé, nem diante da morte, nem diante da perseguição. Por isso que nós deparamos com muitas vezes os mártires da fé, homens que foram queimados em praça pública, degolados, torturados ainda hoje no Oriente Médio, por testemunhar a sua fé. E muitas vezes são fuzilados e glorificam a Deus na hora da morte. Sabe por quê? Porque os seus fundamentos não foram em areia, não foi em construções, em expectativas humanas, foi no Cristo que morreu, que ressuscitou e que prometeu voltar e buscar a sua igreja. Nós não sabemos o que será o futuro, nós não sabemos o que virá pela frente, em anos, em décadas. Eu não sei o que será daqui a 30, 40 anos, o que estará acontecendo no mundo e entre nós. Mas aqueles que estiverem firmes na rocha, pode vir a tempestade que for, permanecerão firmes e fiéis até o último dia. Por isso que a igreja, ela não é abalada por governos, não é abalada por ideologias, não é abalada por leis, porque o nosso fundamento é Cristo Jesus. E milhares de pessoas já entregaram a sua vida, à morte, por causa da sua fé, por causa da sua expectativa. Então, amado irmão, eu quero nessa noite trazer ao seu coração, você precisa fortalecer a sua estrutura, antes que a tempestade venha. Eu não sei de onde ela pode vir, eu não sei quando ela virá, mas você precisa ouvir a voz de Deus, você precisa obedecer a palavra do Senhor, você precisa construir alicerces firmes, e você precisa permanecer firme diante das dificuldades que virão. O ladrão veio apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham em plena abundância. João 10, versículo 10. E para concluir, o que diferencia a sua vida não é somente o que você sabe sobre Jesus Cristo, mas de fato o papel dele em sua vida. O que diferencia você não é o que você sabe sobre Jesus. Há muitas pessoas que não frequentam a igreja e conhecem bem a Bíblia. Há muitas pessoas que não creem em Jesus, mas conhecem muito bem a sua história. A diferença é exatamente o que Ele é para você. Então, o que eu quero fechar nesta noite a mensagem, e a mensagem de Deus para a sua vida, é que você precisa firmar as suas estacas. Você precisa fortalecer a sua estrutura, porque dia mais cedo ou mais tarde, a tempestade virá, e nós teremos que estar preparados para o dia mau. E que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê fé, que o Senhor nos dê esperança, que o Senhor nos dê força para permanecer firmes até a sua volta. Que nada e nem ninguém venha afastar você do caminho do Senhor. Eu sei que muitas vezes as tentações, os prazeres, as amizades, muitas vezes o lazer, o conforto, tem sido uma resistência muito grande a você estar no caminho do Senhor. A você que visita, eu não sei por onde você andou, o que você faz, eu não sei quais são talvez as correntes que ainda te prendam, o vício, os jogos, a bebida, a balada, vidas duplas. Eu não sei talvez o que possa estar aprisionando você e colocando você talvez sem estrutura para viver uma intimidade maior com Deus, para firmar a sua casa na rocha. Mas é necessário que você faça uma renúncia, é necessário que você coloque Cristo em primeiro lugar e comece o processo da construção. E quem sabe aqui como faz uma construção, não é fácil. Quando você começa a cavar a sapata, eu já estou terminando, quando você começa a cavar buraco, e aquilo ali é cansativo, aquilo ali traz desgaste, e você começa a amarrar os primeiros ferros, e você faz a massa, e quando você faz a sapata, depois da sapata vem a terra, e aquilo parece que você fez tanta coisa, mas não fez nada. Mas saiba de uma coisa, aquilo que não aparece é o que é mais importante na estrutura de uma casa. Talvez até o tijolo bonito, a cerâmica bonita, ela pode se desabar se você não tiver uma estrutura bem feita. E às vezes o que é bem feito, o que é profundo, o que é necessário, o que é difícil, está oculto, não se vê. Você não consegue observar e talvez nem medir o esforço que foi feito. E é exatamente isso que nós precisamos. É do caminho, irmãos, daquilo que não se vê.
não é estar num culto público cantando, não é estar num coro, não é estar levantando a mão no domingo de noite. A estrutura que ninguém vê é lá no seu quarto, é quando você abre a Bíblia para ler, é quando você tem tempo com Deus, é quando você desliga a sua televisão, o seu celular e vai buscar o Espírito Santo. É naquele momento sozinho, isolado, você está construindo uma estrutura para aguentar a pressão da vida. É no jejum, é na oração, é no secreto do seu carro, quando o engarrafamento está tremendo e você está ali sozinho, vidros fechados, teu coração está angustiado e você começa a falar com Deus: Senhor, como pode? Por que eu estou passando por isso? Por que essa situação está desse jeito? E ali o Espírito Santo começa a ministrar o seu coração. Não é num culto lotado de 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, é na fundação, é no secreto da madrugada, quando você acorda e tira um tempo para, olha, eu vou falar com Deus, porque essa causa tem que ser entregue a Ele. É nessa hora que as fundações, os ferros, o concreto está sendo traçado, porque você fica resistente à luta, à tentação do inimigo, à prova difícil, às palavras de acusação, à perseguição. Você está firme, porque o Espírito Santo vai trazendo renovo, renovando as nossas forças, renovando o nosso ânimo. É quando aquilo não aparece. O que o Senhor te chama nessa noite é para você firmar os seus fundamentos. O que Ele te chama nessa noite é a pergunta que foi feita ao nosso coração nessa mensagem: qual a fundação da sua vida? Aonde você realmente está plantado? Aonde você está verdadeiramente plantado? Que Deus nos ajude nessa noite, que Deus possa esclarecer o coração que você precisa para o dia mau. Que Deus te dê toda a firmeza, não naquilo que as pessoas dizem, mas o que Ele diz para nós. E sejamos pessoas prudentes, que venhamos a construir a nossa casa na rocha, não no solo de areia. Que a areia é fácil de remover, é fácil de carregar, não tem tanta resistência, mas a rocha você tem que perfurar, você tem que quebrar, você tem que carregar pedra. Que nossos fundamentos sejam sólidos em Cristo Jesus. Que você seja um crente melhor no dia de amanhã, que você possa começar a fazer e preparar os seus fundamentos que talvez você esqueceu em 2022, que os seus fundamentos sejam de fidelidade, de amor, de temor a Deus, de obediência ao Espírito Santo e de ouvir a voz de Deus, para que o ano que se inicia seja um ano abençoador em nossa vida, e como temos falado, um ano extraordinário. Virão ventos, virão dificuldades, mas pode vir, ela não vai cair. Nós estamos na rocha que é Cristo Jesus. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar pela sua vida. Convido o Ministério de Louvor para estar aqui. Vamos cantar o último louvor dessa noite. Estamos bem adiantados, 8 horas agora. E eu queria cantar uma música bem alegre, tá bom? Para cima, sem choro. Sem choro. Estamos final de ano é celebração, amém, irmão? Chegamos até aqui, sem nada de choro não, música para cima. Cadê a turma aí? Som. Corta o som não, rapaz. Não liga o branco não, cadê o branco? Deixa o branco aí. Isso, liga o branco não, o branco transfere aqui. Nós vamos estar orando, vamos colocar em pé, irmãos. Quero que você olhe para o seu irmão, dá uma palavra de bênção para a vida dele aí você me ajuda a evangelizar. Diz para ele, ó, prepara seus fundamentos. Fala para ele aí, prepara sua fundação. Sabe por quê? Tem coisa boa de Deus vindo aí, amém, irmãos? Prepara sua fundação, que Deus vai fazer coisas grandes. Um grande prédio precisa de uma fundação profunda, forte, um alicerce adequado. Uma fundação extensa precisa de bases fortes. Então prepare seu fundamento, porque Deus vai fazer coisa grande em sua vida. Recebe essa palavra aí, recebe essa profecia aí na sua vida, porque quando Deus fala e Ele promete, Ele cumpre. Pai, eu quero te agradecer, porque a Tua palavra nos edifica. Nos ajuda, Deus, a fazer uma fundação perfeita, conforme a Tua vontade, para receber, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Colocamos em Tuas mãos os pedidos de oração sobre a vida de Sueli, pela saúde da família, o agradecimento da Lana sobre esse concurso que a tua filha conseguiu para a honra e glória do teu nome. E a nós que aqui estamos, nos dê fundamentos
fundações profundas para continuar a nossa vida cristã e não olhar para trás, mas continuar crescendo para a honra e glória do teu santo nome. Abençoe teus filhos, nos dê uma semana de vitória, uma semana de paz. Continue a falar ao nosso coração, aos amigos que nos visitam, que eles possam sentir o desejo de começar uma vida cristã, construindo também a sua fé, a sua vida na rocha que é Cristo Jesus. Perdoa os nossos pecados, recebe esse culto como cheiro suave à tua presença, como louvor e adoração da sua fidelidade para com a nossa vida. É o que eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém.